Uma boa noite a todos presentes. Eu sou o Marcelo, ele é o Baitelo. Caso ficou alguma dúvida, ele é mais graduado do que eu, mas eu sou mais velho que ele. Mais experiente. Eu queria começar só contextualizando um pouco essa conversa, porque eu acho que o nosso objetivo é justamente ajudar a resolver um problema, essa esquizofrenia sobre os dois caminhos do Brasil. E durante toda a minha vida de ambientalista, eu sempre escutei que meio ambiente é um assunto sério demais para deixar na mão de ambientalista. Então, o primeiro recado que eu daria é que energia é um assunto sério demais para deixar só na mão de engenheiro. E, portanto, a maneira como a gente pode resolver o problema da energia é entendendo que a discussão energética é uma discussão de sociedade. Portanto, tem um aspecto político, tem um aspecto técnico, obviamente, mas também tem um aspecto econômico, tem um aspecto social e tem um aspecto ambiental. Qualquer tentativa de fazer uma conversa tratando apenas um desses elementos, você não vai chegar a uma resposta para a sociedade, porque vai faltar você contextualizar isso com uma outra lente. Então, acho que a proposta que a gente tem aqui hoje dessa conversa, desse programa que a gente está fazendo a curadoria, eu queria agradecer essa oportunidade, é de colocar exatamente várias lentes sobre essa questão para tentar fazer um consenso. Porque, no fundo, a grande pergunta que a gente tem, no fundo, é energia para quê? Energia para quem? E que energia é essa? Esse dilema sobre o Brasil na rota suja e o Brasil na rota limpa, ele não é apenas um dilema sobre as tecnologias de geração, custo, geração de emprego. Eu acho que é importante a gente contextualizar isso num mundo que está vivendo uma grande revolução, que é o enfrentamento da questão de mudanças climáticas. E essa mesma situação que você tem de seca no Nordeste, falta de chuva, que fez com que você tivesse que acionar mais as térmicas no Brasil, ela é um quadro que vai se tornar cada vez mais frequente e cada vez mais intenso no Brasil e no mundo em função do fenômeno das mudanças climáticas. E esse fenômeno das mudanças climáticas é alavancado pelo nosso consumo como sociedade, mais e mais dos combustíveis fósseis. Então, simplesmente equacionar o problema como temos que acionar mais usinas para dar a energia que a gente precisa, e isso acaba retroalimentando a crise climática, não é a resposta. A resposta é qual é o tipo de sociedade que a gente quer, qual é o tipo de matriz energética que a gente quer, para que a gente quer usar energia e quem. Também é importante lembrar que no Brasil a gente tem um monte de Brasil dentro do nosso país. A gente tem um pedaço da sociedade brasileira que não tem acesso à energia. Nós temos um pedaço da sociedade brasileira que consome muito pouco e que ainda precisa de mais energia para poder ter acesso à educação, produção, melhores condições de vida. E já temos uma sociedade dentro do Brasil que vive de maneira perdulária igual à sociedade americana. Então, também tem um acordo a ser feito dentro do Brasil sobre o consumo e a sustentabilidade do nosso padrão de consumo, que é quantos brasileiros que hoje têm 4 televisores, 3 geladeiras, e que estaria disposto a reduzir a sua pegada, reduzir o seu consumo, para que outro brasileiro, que não tem nenhuma geladeira, possa consumir. Então, tem uma discussão aqui que não é técnica, não é econômica, ela já passa a ser uma discussão política, social e ambiental. Nesse contexto, eu diria que uma grande questão para a gente falar e o que é que eu tenho com isso? O que é que vocês têm com isso? O que é que nós temos com isso como sociedade? E aí eu acho que entra um papel muito importante, que é a gente sair do nosso papel, às vezes, de espectador do que está acontecendo e apenas lamentar uma decisão ruim que o governo tomou, uma decisão ruim que alguém tomou, e fazer a pergunta, o que eu posso fazer sobre isso? Se eu quero um Brasil mais justo, mais limpo, ambientalmente mais seguro, um Brasil que esteja gerando a energia que a gente precisa para crescer, mas de maneira eficiente, inteligente, limpa, o que eu posso fazer sobre isso? E aí acho que entra uma grande questão, que eu espero que seja a nossa grande contribuição para esse debate, que é falar um pouco sobre sair do papel de consumidor para o papel de cidadão. Para um pouquinho.
O microfone está... Não vou mexer. Não, já está desligado. Problema técnico. Agora ele parou. Bateria. A Madonna nunca tem esse problema. Apesar dela usar o mesmo. Pronto? Ok? Vocês estão ouvindo? Tá bom. Pode ir, tudo bem? Porque antes tinha um ecozinho. Diferente do meu. Também quem vai falar o mais importante é o Marcelo, então não tem problema com o microfone. Pronto? Deu? Ok. Então, eu estava dizendo da mudança do papel de um espectador ou de um consumidor para um cidadão. E, obviamente, que a gente tem que celebrar o fato de que a gente tem hoje um Brasil com um menor índice de pobreza e com um Brasil que tem maior acesso a conhecimento e oportunidades, mas é importante também reconhecer que esse Brasil que consome mais também vai ter que ser um Brasil que aprenda a consumir melhor. E, no caso de energia, consumir melhor vai ser desde aprender a economizar essa energia, que ela sempre vai ser um produto extremamente nobre, e, ao mesmo tempo, fazer uma discussão de que caminho que a gente quer para o Brasil. E eu acho que essa discussão sobre se a gente vai ter mais carvão na matriz ou menos carvão, ela, infelizmente, hoje ainda é uma discussão, em primeiro lugar, absolutamente técnica e pouco política. Ela é uma discussão confinada numa sala com pouca representação da sociedade. Eu acho que aí tem um papel muito importante nosso, como uma organização da sociedade civil, mas mais do que isso, de vocês, como a cidadania, a dizer o que pensa. E acho que a gente tem um problema sério do ponto de vista da cultura, eu diria, da parte acadêmica da discussão da energia no Brasil, em que esse balanço hídrico-térmico que o Augusto estava dizendo, ele, na verdade, é uma escola antiga e ultrapassada. No mundo de hoje, o caminho que se enxerga não é mais de você ter a sua base em uma tecnologia sólida ou outra, mas, na verdade, você construir um mosaico com uma série de tecnologias diferentes, com uma série de distribuições regionais distintas, mas que, somadas, garantem ao Brasil a energia que precisa. Então, eu estou colocando isso como uma abertura para contextualizar essa conversa, em primeiro lugar, que eu não acho que ela é uma conversa apenas técnica, ela fundamentalmente é uma conversa sobre que futuro que a gente quer, e colocar que o Brasil tem, sim, uma oportunidade nesse momento de fazer uma grande tomada de decisão. E se vocês pensarem, todos os momentos em que a gente teve uma situação extrema para encarar pela frente, como sociedade, sempre precisou de alguém com visão e alguém com vontade política para fazer acontecer. E eu acho que é isso que está acontecendo no Brasil agora. O Brasil é hoje o quarto, passando eventualmente para o terceiro maior emissor de gás de efeito estufa do mundo, o que significa que até 2020 ele vai estar numa situação em que ele vai ser cobrado com Índia, China, de ter metas legalmente vinculantes de emissão. E isso vai mudar muito a maneira como a gente vai ver o desenvolvimento econômico brasileiro. Então, produzir energia sem poluir é extremamente importante. Diversificar nossas fontes, descentralizar nossas fontes vai ser muito importante. E a discussão também da produção hidroelétrica será contextualizada porque a sociedade brasileira não admite mais megaprojetos. Porque, apesar da energia hídrica ser uma energia limpa,
tamanho e aonde você coloca isso, importa. Então, tem um limite para qual é o aproveitamento hídrico que a gente pode fazer do país e quais são as outras tecnologias que a gente pode colocar. E tem um investimento a ser feito. E esse investimento não é apenas investimento de capital, porque quando a gente gera esses parques eólicos, por exemplo, a gente também precisa de gente para trabalhar no parque eólico. E saibam que, muitas vezes, o grande problema não é nem ter o recurso. Falta é o quê? A mão de obra especializada. Então, os gargalos que o Brasil tem para desenvolver uma matriz elétrica mais plural também está ligado a desafios que a gente tem na nossa área educacional, na nossa área de desenvolvimento de trabalhos de qualidade. Mas essas tecnologias renováveis, certamente, são tecnologias que sempre apresentarão um maior volume de empregos do que as tradicionais e sujas. Então, eu acho que a minha visão de futuro é uma visão de um Brasil que tem um potencial e uma oportunidade enorme, mas a pergunta que está colocada para a gente é: qual é o caminho? Vamos por aqui, por o caminho mais limpo, renovável, sustentável, ou vamos pelo caminho do carvão, do combustível fóssil, que as tecnologias estão comprovadas, o mercado aposta nisso com baixo risco, mas não é o resultado final daqui a 20, 30 anos que a gente quer ver. E não adianta a gente ficar falando: eu não estou preocupado porque meus filhos reciclam, meus filhos são muito mais ambientalistas do que a minha geração, porque a gente não pode empurrar o mico para as próximas gerações. Quem vai ter que tomar essa decisão é a nossa geração. Somos nós aqui que estamos nessa sala que temos que fazer essa reflexão. Então, eu espero que nessa conversa de hoje a gente possa realmente fazer isso, com a turma que está na internet, com vocês que estão aqui, para a gente poder fazer esse diálogo, porque este caminho que o Brasil vai tomar será muito influenciado pela maneira como nós nos comportarmos como cidadão, como consumidor e como usuário desse bem tão precioso que é a energia. Bom, boa noite a todos. Queria pegar um gancho um pouco no que o Marcelo falou, e o Augusto também, na apresentação. Na verdade, a nossa ideia é discutir a energia de uma perspectiva um pouco mais macro, né? Então, falando todos os aspectos que circundam a energia, principalmente sociais, ambientais e políticos, né? A gente não consegue... A gente pode tentar dissociar a energia da perspectiva técnica, falando parâmetros um pouco mais técnicos que são agradáveis para os engenheiros, mas, na verdade, a gente está lidando com uma coisa muito maior. E é por isso que a gente está dividindo essa série de programas em diferentes especialistas. Então, a gente deve ter um programa falando um pouco mais de sociedade, economia verde e como as pessoas se integram com a participação da sociedade em relação à energia. A gente deve ter um outro programa um pouco mais sobre potenciais energéticos e meio ambiente. Uma parte de investimentos também, que é super importante quando a gente pensa no potencial energético, que não é só o potencial natural, mas é como você consegue alavancar uma fonte, qual é a atratividade de mercado que ela tem. E a nossa abertura aqui é um pouco mais geral, falando sobre o presente e sobre o futuro, né? Sobre o que a gente acha que o Brasil pode oferecer de energia, como a gente pode responder essa grande pergunta de 2013, que foi colocada pelo Augusto, como a gente vai proporcionar esse crescimento de 4%, 5% da matriz ano após ano, e também colocar a pergunta para frente, né, para 2030, 2040, que eu acredito que a gente tem algumas lições de casa, como o Marcelo colocou, a fazer, e se a gente não encarar esses assuntos agora, a gente vai provavelmente voltar a esses assuntos na próxima janela, né? Então, a gente usa frequentemente o exemplo do etanol, que era visto com bastante receio na época em que ele foi implementado e pensado, e que depois de algum tempo, depois de algumas décadas, na verdade, ele mostrou toda a sua importância, né, toda a participação que o etanol pode ter numa transição do setor de transportes com uma redução de emissões de diesel, de gasolina. E a gente fala muito do potencial de energias renováveis no Brasil, a gente pode até abrir isso um pouco mais, mas esse potencial, por mais que ele esteja distante, quando a gente fala de fontes como eólica, solar, ele precisa ser destravado agora, né? Então, a gente tem a opção de esgotar todo o potencial hidrelétrico, independente de ter ou não reservatórios, esgotar o potencial de gás e de carvão e de todas as fontes que a gente sabe que tem um potencial limitado, que vai chegar num teto,
E depois a gente vai continuar precisando de energia, né? Lembrando que o Brasil é um país em desenvolvimento. A gente, com um PIB de 2, 3% ao ano, quando você pensa em 10, 20, 30, 40 anos, você vai multiplicar por 3, 4 ou 5 vezes essa matriz, mesmo com eficiência energética. Então, a gente precisa decidir onde a gente realmente vai querer, quando a gente vai querer começar a implementar e destravar esse potencial de energias renováveis. Eu acredito até a discussão solar, que é a que está vindo mais recentemente, né? A gente até ouve, às vezes, perguntas do próprio governo reticentes com a energia solar, perguntando, mas por que a gente precisa de energia solar hoje, se a gente tem o potencial hidrelétrico que poderia atender a 2 vezes a matriz que a gente tem hoje, 2,5 vezes. E aí, acho que se a gente fizer uma projeção para algum tempo, a gente vai perceber que todos esses potenciais se esgotam e a energia solar, quanto mais cedo ela for desenvolvida e quanto mais cedo a gente dominar essa tecnologia, melhor mais frutos a gente vai colher depois, né? Betelo, o pessoal fala muito que as renováveis são mais caras. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. É verdade isso? A questão econômica também, que acho que vai ser tratada até um pouco mais adiante nesse conjunto de programas, ela é extremamente importante porque a gente tem custos de tarifa, custos de geração, de instalação de fontes, e é possível fazer grandes arquiteturas financeiras para aumentar ou diminuir o custo de uma energia ou de outra. Então, ao longo do tempo, a gente viu no mundo mesmo o carvão ser a fonte mais barata, o petróleo ser uma fonte viável, a gasolina nos Estados Unidos ser barata, e isso não veio de graça, né? Isso vem por grandes subsídios econômicos. Então, às vezes, quando a gente coloca uma comparação simples, dizendo que a energia solar é cara, ou a energia geotérmica é cara, ou oceânica é cara, na verdade, é uma questão da vontade política que a gente precisa organizar, né? A legislação, a política de desenvolvimento de cada fonte que a gente precisa organizar para chegar lá, né? Então, a eólica contou com uma série de incentivos e de condições mais adequadas, e hoje é a segunda fonte mais barata no Brasil. Isso aconteceu num espaço de 5 anos. E ninguém acreditava nisso. Exatamente. Né? Todo mundo, os defensores da fonte eram pouquíssimas pessoas, você poderia contar nos dedos de uma mão, e hoje é uma fonte que ganhou um grande respeito, inclusive pelo governo, né? Então, eu acredito que quando a gente fala realmente de potencial de fontes energéticas, a gente tem a intenção de usar esse potencial de solar, de eólica, de oceânica e de outras fontes, mas não apenas replicar o modelo de utilizar recursos naturais, mas de nos beneficiarmos dessa cadeia como um todo. Então, a gente tem condições de desenvolver essa tecnologia, esse aprendizado no Brasil. A gente tem um vento específico no Brasil, a gente tem um sol, condições de temperatura, ondas, tudo isso de forma bastante específica. E a gente, desenvolvendo equipamentos locais, equipamentos nacionais, a gente pode vir, aproveitando a janela correta, a gente pode vir a exportar esses equipamentos. Então, voltando aí ao ponto da energia renovável, a gente tem uma série de benefícios a extrair dessas fontes, não apenas a questão de redução de emissões de gases de efeito estufa, que é um ponto exatamente vital para o Brasil. Um dia no horizonte próximo, a gente deve ter a maioria das emissões vindas da energia, quando a gente estabilizar o desmatamento. Então, esse é um ponto óbvio que a gente tem que atacar desde já, mas a gente tem toda a questão social, a possibilidade de geração de empregos e de desenvolvimento de produtos, de tecnologias de valor agregado, até para a gente conseguir corrigir essa rota, né, que a gente tem de exportação de cana, de soja, de gado e de produtos que indiretamente estão depredando a nossa natureza e não estão nos trazendo um retorno. Eu acho que é importante só voltar a esse ponto, que eu não sei se todo mundo conhece isso, mas o perfil das emissões brasileiras de gases de efeito estufa é de que hoje desmatamento e o uso do solo respondem por mais de 70% das emissões brasileiras. Então, o grande vilão no Brasil das emissões hoje é o desmatamento das nossas florestas. Mas se você olha como é que vai ser essa mesma história em 2020, o próprio relatório do Ministério de Ciência e Tecnologia diz que vai ser o setor de energia que vai se equiparar com a discussão de desmatamento. Ou seja, a discussão de energia vai ocupar o mesmo volume de problema que hoje nós temos com a questão do desmatamento e uso do solo.
Porque exatamente você vai ter uma produção de energia extremamente contextualizada em cima da queima de combustíveis fósseis. Então, se a gente quer evitar esse cenário e mostrar que o Brasil pode e deve seguir um outro caminho, você tem que mudar de rota. E o Greenpeace é uma organização que eu sei que nós somos mais famosos pelas ações que a gente faz, pelas denúncias que a gente faz quando alguma coisa está indo errado, mas a gente investe também bastante tempo criando soluções. E acho que talvez o Baitello pudesse falar um pouquinho agora sobre esse relatório Revolução Energética, que a gente já fez 13 edições e estamos para lançar agora a próxima, que fala sobre um cenário de Brasil, como é que o Brasil pode ser e pode ter uma matriz mais limpa. Basicamente, a gente divide o cenário em horizontes de 10 em 10 anos e a gente vislumbra uma matriz energética, ou seja, vislumbra um cenário para o Brasil, obviamente, diferente do que a gente está vendo se nenhuma mudança for feita. Ou seja, a gente tem a liberdade de poder prever o que a gente acha que é melhor para o país na perspectiva ambiental, na perspectiva de custo também e na perspectiva social. Então, nesse sentido, obviamente, dentro da discussão que a gente tem hoje, é muito fácil dizer, no próximo mês a gente não tem o que fazer, a gente tem que usar mais térmicas. E, na verdade, o que a gente está propondo até com essa publicação é realmente aumentar os horizontes de planejamento, que são tradicionalmente de 4 em 4 anos no Brasil, e na prática são de 2 em 2, né, que o primeiro ano é de adaptação e o último é de nova eleição. Então, você tem 2 anos para tentar resolver uma coisa, ou tentar mudar, ou não mudar, né, como a gente tem visto nos últimos governos. E a gente coloca essa transição, só para citar um exemplo que a gente gastou agora nos últimos meses com térmica, a gente até fez uma conta aproximada, quanto esse custo emergencial, esse custo que é feito para gerar energia só uma vez naquele período, poderia ser revertido em fontes renováveis, como solar e eólica, que estariam gerando energia por pelo menos 25 anos. Então, é claro que a resposta ela fica cada vez mais cara se a gente pensar em uma semana, um mês ou 2 meses, mas se a gente tivesse previsto, alguns anos atrás, se a gente tivesse pensado um processo de planejamento um pouco diferenciado, a gente poderia ter essa energia solar já começando a integrar a matriz e a gente poderia ter as eólicas conectadas também ao sistema. Então, acho que a palavra-chave, apesar de ser um relatório cheio de números, é o que a gente está prevendo para o planejamento. E a gente desmistifica também a questão do preço da energia, do custo da energia, que, na verdade, quando comparada de uma maneira um pouco mais total, junto com os outros fatores, ela começa a ficar mais barata, né? Quando você tem um alto custo de uso de térmicas, de óleo combustível, rapidamente isso se reverte para a conta de luz. E quando a gente pensa nas renováveis caindo de preço, a solar, por exemplo, ela cai 10% ao ano. Quando a gente pensa em grandes volumes de energia renovável, o mercado se desenvolvendo e essa escala de mercado baixando o preço, e a gente soma a conta para 2050, a matriz renovável é mais barata do que uma matriz hidrotérmica. E gera mais empregos do que uma matriz hidrotérmica e emite muito menos do que uma matriz hidrotérmica, mesmo sendo uma matriz maior, mesmo pensando que ela vai triplicar até 2050. E, Baitello, pensando assim, se a produção de energia elétrica fosse uma pizza, dá uma ideia do tamanho de cada fatia com as tecnologias que a gente fez? Obviamente, a gente tem uma matriz já montada, principalmente com as fontes, com as usinas hidrelétricas, que o Augusto comentou, e as outras fontes representam uma pequena participação, 2%, 3%. E a nossa ideia é que a gente parta dessa base de reservatórios e tenha outros tipos de energia não convencionais, ou seja, energia eólica com 20%, biomassa com mais uns 15%, energia solar com 10%, e aí a gente tem uma matriz um pouco mais dividida, uma matriz que a gente pode chamar de que garanta a segurança energética do país. Então, o grande desafio não está apenas em ter energia limpa, mas de conseguir estudar as melhores maneiras de conciliar essa energia, né? Então, hoje a gente está nesse conceito de uma grande base de energia constante, que pode ser despachada quando a gente decidir, que são as térmicas a carvão, nucleares e até as hidrelétricas com reservatório. E a gente não sabe exatamente o que fazer com as energias que oscilam, por exemplo, uma energia eólica que gera mais de março a novembro e à noite tem bastante vento, de dia não. Na verdade, a gente está tendo vários picos de energia, a gente vai passar a ter cada vez mais com a expansão da eólica,
picos que a gente vai desperdiçar, quando a gente já deveria estar estudando como reassimilar esses picos de energia, ou seja, como armazenar em baterias esses picos de energia, como converter em hidrogênio, por exemplo, como abastecer carros elétricos à noite, quando você provavelmente vai ter uma tarifa diferenciada mais barata do que a tarifa no horário comercial. Então, esse é o maior desafio, né, da gente realmente conseguir complementar tudo isso. E a gente tem todo o privilégio, o Brasil tem todo o privilégio que nem uma Alemanha, que tem crescido em energias renováveis no pós-Fukushima, nem um Japão, Estados Unidos tem. A gente tem todo o território, recursos naturais, um litoral enorme para energia oceânica para poder começar a colocar em curso essa mudança. E aí eu acho que uma coisa importante para falar sobre isso é que, obviamente, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Hoje, quando a gente pensa em administrar essa matriz elétrica brasileira, a gente usa a mesma receita que a gente usava 40, 50 anos atrás. E se a gente não colocar um novo pensar, a gente vai só querer reproduzir os modelos antigos. Acho que uma analogia que a gente podia usar é a diferença que fez quando a gente queria estudar e procurava uma biblioteca, e hoje, quando a gente entra na internet e faz uma pesquisa com essa nova ferramenta. Se você não entender que as novas tecnologias também exigem novos comportamentos, você não sai dessa zona comum, que é simplesmente olhar essa equação de despacho em... a hora que o eólico para de gerar energia, eu fico vulnerável. Não, porque você, inclusive, economizou essa energia na forma de água. Naquele momento em que você tinha o despacho da eólica, você não usou a hidrelétrica, então você manteve essa água no reservatório. E assim sucessivamente. Também existe a questão da complementaridade, que o Baitello colocou, que é um momento em que uma fonte está produzindo muito e a outra fonte ou não está produzindo ou pode ser poupado. Mas isso tudo exige que a gente tenha uma maior integração. E esta integração passa por ser uma integração física e também uma integração do ponto de vista conceitual. E a integração física tem no Brasil um outro dilema, que é a qualidade nas nossas linhas de transmissão e a quantidade de linhas de transmissão. E quando a gente pensa sobre o futuro e pensa em energia, não dá para a gente não deixar de pensar em energia e informação fluindo junto. Então, essa conversa de redes inteligentes é uma conversa que não é para o futuro distante, ela é uma conversa para a gente ter agora. E essa relação sobre as linhas inteligentes com as novas tecnologias é uma relação muito importante, porque essas novas tecnologias podem ser incorporadas na rede com muito mais eficiência e eficácia do que nas linhas tradicionais. E aí você vai dizer, puxa vida, mas isso aí exige investimento, e é um investimento muito grande, muito alto. E a pergunta de novo volta a ser, mas o que você ganha? Como é que você faz essa conta? Porque numa rede inteligente que você passa informação, você também tem uma venda de serviços. Você pode ajudar a educar mais o Brasil, você comunica melhor o Brasil. E isso tem um ganho e um potencial que não é apenas elétrico. Mas a gente pensa nas caixinhas ainda, estanques, e não no contexto de um conjunto maior. E aí entra, eu acho que um papel importante, que é o papel do Estado, da política pública. Porque não há como você direcionar o mercado para ir para um caminho ou outro sem um marco regulatório. E hoje, o marco regulatório brasileiro, na discussão da eletricidade, é um marco conservador. Ele é um marco que não ajuda a gente a pensar fora da caixa, a inovar e a testar novos modelos. Ele é um marco que premia o status quo, premia quem quer ficar na sua zona de conforto e não estimula quem está querendo fazer o desenvolvimento de novas ideias, novos conceitos. Porque não adianta a gente também ficar procurando todas as experiências fora do Brasil e tentar reproduzi-las aqui, porque cada país tem a sua conjuntura, tanto sociopolítica, mas também ambiental e climática. Então, quando o Baitello colocou a situação do acionamento das térmicas, ninguém falou quanto foi o custo para o Brasil lidar com a seca do Nordeste. Quem é que falou sobre qual foi o custo para os Estados Unidos lidar com o furacão Sandy?
E, no entanto, ambos esses eventos climáticos extremos são consequências da nossa ação como sociedade consumindo esses combustíveis fósseis. Então, acho que é uma discussão importante para a gente ter, que a gente precisa de marco regulatório para isso. E a melhor maneira que você tem de conseguir marco regulatório decente é pressionando que os nossos tomadores de decisão, seja governo, seja Congresso, o façam. Mas essa é uma conversa difícil, porque quando você vai lá no Congresso e tenta fazer isso, essa mobilização, é muito mais fácil a gente chegar no Congresso com uma frente em que as energias renováveis chegam juntas, eólico, solar, biomassa, para poder dizer, nós somos parte da solução e, portanto, queremos um marco regulatório diferenciado, que a gente merece. Mas o setor renovável, infelizmente, ainda é um setor fragmentado. Não é um setor unido estrategicamente. Então, a turma da biomassa não conversa muito com a turma da eólica, que não conversa muito com a turma do solar. E quem se beneficia dessa desunião? A turma que quer o status quo, a turma que quer carvão, combustível fóssil, que diz que isso é o que você tem que confiar. E essa é uma situação que a gente tem que aprender como sociedade e dizer, puxa vida, vamos dar uma força para isso. E esse é um papel que nós, como sociedade civil, e o Greenpeace em particular, sempre tentou fazer. Então, quando a gente foi e organizou a primeira reunião, lá em 2007, para tentar colocar um pessoal da eólica um pouco mais de maneira integrada, com um conjunto de deputados, fizemos uma reunião com os governadores do Nordeste. Teve todo um trabalho de base enorme que a gente fez antes da gente convencer o governo federal de que eólica era uma solução para o Brasil. Hoje, se você perguntar, o governo brasileiro vai dizer que está muito animado com o eólico, veja o que a gente está fazendo. Mas apenas 5 anos atrás, o governo brasileiro não queria saber de eólico. Então, a outro lado da moeda é que você pode ver que dá para mudar as coisas. E para mudar, a gente contou com pressão da sociedade e formação de uma cultura nova dentro das empresas, dentro do setor de investimento e na cabeça dos políticos. E hoje tem muito político que diz energia limpa dá voto, porque fundamentalmente é dar energia às pessoas que não têm. Queria voltar no ponto tanto das políticas públicas quanto das redes inteligentes. Acho que é importante. Existe uma crença de que quando a gente fala, a gente está falando aqui de energia de grande porte, né? Acho interessante a gente falar um pouco de solar também, que é uma energia que pode ser de grande porte, mas normalmente ela é totalmente distribuída, né? E muita gente tende a acreditar, acho que é uma crença comum, de que a energia solar ela não tem como ter uma participação expressiva na energia do Brasil. Ela é uma energia para comunidades isoladas, de pequeno porte, ou, enfim, para alguns lugares que realmente não têm acesso à energia. E até pelo trabalho internacional que foi feito com a energia solar desde os anos 80, hoje a Alemanha tem, de cada 10 residências, 4 têm energia solar. E a energia solar ela entra maciçamente na composição da matriz e no suprimento da demanda de eletricidade em momentos em que faz muito sol. Então, tem um aspecto muito interessante, é que ela já superou a energia eólica na Alemanha. Então, quando você pensa em grandes parques eólicos e painéis instalados em casa, é bastante incrível pensar que ela já conseguiu ter uma participação, inclusive, maior. Tem épocas do ano, dias do ano, em que metade da energia da Alemanha gerada naquele instante é solar. E o curioso disso é que, quando a gente fala de ser uma fonte intermitente, uma fonte que você não pode confiar, o comportamento do Sol ele tem um perfil mais ou menos senoidal, né, de um sino, que coincide com a demanda do setor comercial, ou seja, dos shoppings, dos aeroportos e de muitos outros estabelecimentos. Então, mesmo quando a gente tem uma energia solar em casa, a gente está fazendo esse jogo, ou seja, a gente passa de um mero consumidor de energia que puxa a energia da rede para uma relação de duas vias, né? E isso pode ser possível, isso pode ter um efeito bastante marcante no país também. Então, é mais uma questão da gente conseguir gerenciar as energias que não são tão tecnicamente domáveis com as outras que podem ser gerenciadas, né? Então, se acredita que nenhum tipo de energia renovável é gerenciada, isso não é verdade. A hidrelétrica é gerenciada, a biomassa também você consegue ter um controle, e a solar
concentrada também é possível, que é um meio termo entre geração de eletricidade e produção de calor. Então, é um pouco nesse sentido que a gente pode ter as redes inteligentes, ao mesmo tempo educando, né, as pessoas para o consumo de energia, tendo informações que não são só o quilowatt-hora, que é uma coisa que muita gente só vê na aula de física e depois não vai ter contato de novo, mas sabendo qual é o equipamento que consome mais na sua casa, qual é o vilão, é o chuveiro, é o ar-condicionado, é a geladeira, e podendo utilizar de maneira mais eficiente essa informação e esse equipamento, tendo informação em tempo real. A gente se acostumou com o tempo real, né? Com entrar no Google, entrar na internet e acabar de ver um resultado, né? E a gente realmente precisa sair desse modelo de uma conta de luz mensal, onde a gente fica tentando adivinhar por que em abril desse ano a gente consumiu mais do que em abril do ano passado, se tinha uma visita em casa ou não. Então, acho que ninguém mais vai querer saber desses papéis indecifráveis e realmente a gente vai querer a informação de uma maneira direta. E talvez para 2014 o nosso grande problema não vai ser ou não precisa ser a energia, ele pode ser que seja mais sério no nosso futebol. Porque esse tem mais incerteza do que energia. A energia dá para a gente, com certeza, considerar o desenvolvimento de uma matriz brasileira confiável, limpa, desde que tenha vontade política, investimento e participação. Mas eu estava pensando se não está na hora da gente, ao invés de ficar aqui falando, pegar um pouco de perguntas, né? e talvez responder o que vocês estão interessados em saber. Bem, então, né? Marcelo, obrigado. Bom, graças a essa parceria, né, entre o Greenpeace e a CPFL, a gente pôde ver, né, como é importante ter essa visão de conjunto. E, portanto, vocês devem ter várias perguntas, então vamos fazer isso, por favor, de uma forma objetiva. Levantem a mão, serão atendidos na ordem. Temos também a internet, não é? Perguntas. Então, vamos dar início a essas perguntas. Guardem alguns segundos que a câmera chegue até vocês, porque, afinal, estamos gravando tudo, né? Obrigado. Boa noite, Rodrigo, Marcelo. Nós estamos transmitindo este programa no site da CPFL Cultura, onde os internautas nos acompanham e também participam enviando perguntas pelo chat. E o José Eduardo, ele faz a seguinte pergunta: como tratar o pré-sal neste debate? Não há uma contradição explícita? Como o Greenpeace tem se posicionado nesse âmbito? Quem começa? Pode ir. Bom, a gente tem uma proposta bastante clara de energias renováveis e a gente projeta o crescimento da matriz até 2050. E até quando a gente estava falando de etanol, a gente viu essa mudança drástica de atenção do governo de biocombustíveis, essencialmente etanol e biodiesel, para aposta em uma fonte que muitos países já estão gradualmente deixando de explorar ou perdendo interesse, né? Então, o pré-sal, além da questão das emissões que a gente já levantou, né, a gente resolveu quantificar quanto a gente teria em emissões se a gente queimasse todo o pré-sal ou se a gente seguisse as projeções da Petrobras de produção até a próxima década. E a gente vê que o petróleo brasileiro rapidamente seria protagonista nessas emissões, tanto até o fim da década quanto para horizontes depois. Então, a gente entende que de combustíveis fósseis para renováveis não é uma coisa que a gente vai ter num piscar de olhos. Existe uma transição que a gente tem que se programar e, por mais que a gente, obviamente, dependa de gasolina e dependa de óleo diesel hoje na matriz de transportes, que vai crescer, vai continuar crescendo nos próximos anos, certamente, mesmo com esforços aí de mudança modal ou de redução de transportes individuais, a gente vai precisar desses combustíveis fósseis, mas o que a gente não está vendo é esse plano de transição. Como é que a gente aumenta as renováveis também no setor de transportes? Como é que a gente consegue equacionar isso? Como é que a gente consegue ter motores mais eficientes, quando, na verdade, a gente tem carros brasileiros com motores de tecnologia defasada, que não são mais utilizados na Europa, que emitem altas doses de enxofre, né? Então, mas eu acho que, para traduzir, eu diria que em português claro, o que a gente pode falar sobre o pré-sal é que é um investimento burro. E por que ele é um investimento burro? Imaginem vocês que nós estamos falando sobre um projeto de investimento que tem um prazo de ele vai amadurecer em 2020 para ser uma resposta para o dilema de 2030.
2030, 2040, porque nosso problema no mundo não é que vai acabar petróleo, não é que vai acabar carvão, que tem muito. Nós não vamos poder queimar isso. O gargalo que nós temos é a queima desses combustíveis fósseis. Então, a gente vai investir trilhões de reais nossos, porque é o nosso dinheiro público que vai alavancar essa estratégia, para produzir um petróleo mais caro, porque ele é um petróleo retirado de grande profundidade, longe das áreas de consumo, para vender para um mercado que não vai poder consumir isso. Qual é a outra alternativa? Seria você fazer esse mesmo investimento num outro padrão de visão de modelo energético. E isso não é apenas ambientalistas que estão falando. Se você conversar com especialistas do setor de energia, vários lhe dirão que a estratégia de apostar no pré-sal, como o governo está fazendo, é uma estratégia burra. Como a gente pode falar também sobre a estratégia de apostar na energia nuclear, que nesse cenário pós-Fukushima demonstra não só o preço dessa tecnologia, o custo dessa tecnologia, o risco dessa tecnologia, mas da insegurança energética que ela apresenta também. Então, esses dados vão colocando para a sociedade mais e mais claro que a antiga colocação de que energia renovável é coisa de boutique, produção pequena e cara, não é verdade. Mas a gente não tem um envolvimento. Hoje a discussão do pré-sal é muito mais sobre quem vai ter acesso ao royalty do pré-sal. E o que nós vamos fazer com o dinheiro do royalty do pré-sal do que o que nós vamos fazer com o pré-sal em si. E é vendido que os royalties do pré-sal vão resolver 3 problemas enormes do Brasil: educação, saúde e pobreza. Isso acreditando que o modelo vai funcionar. Seria muito mais inteligente a gente gerar uma energia limpa que ajudará o Brasil a conquistar os espaços de redução de pobreza, atendimento de saúde e desenvolvimento educacional com uma estratégia muito mais inteligente. Boa noite, Marcelo. Boa noite. 2 perguntinhas rápidas. Primeiro, você está deixando a diretoria do Greenpeace agora em julho? É isso? Por quê? Né? Segunda pergunta... Você deve ser colaborador, você sabe isso? Sou. Porque eu mandei uma carta para os colaboradores contando a história. A segunda pergunta é a seguinte. É difícil acreditar no governo, porque a gente não enxerga no governo planejamento a longo prazo. As coisas são muito momentâneas, né? De repente vamos investir no álcool, de repente vamos largar o álcool porque agora tem o pré-sal, de repente vamos fazer um pouco de eólica porque dá voto. Então não existe, a gente não consegue sentir realmente uma preocupação a médio e longo prazo. Vamos começar agora a fazer uma política para que daqui 20 anos a gente colha o fruto disso. Não existe isso. Então, uma ajuda para o usineiro hoje, um contrassenso, depois você tira o imposto do carro, outro contrassenso, a gente não consegue enxergar a conexão nisso tudo. E hoje, eu ouvi ainda no noticiário que nós estamos com um déficit de balança em função do que? Importação de combustível, porque nós tivemos tanto venda de automóvel, investimos tão pouco na produção e agora estamos com um problema para administrar. Como é que vocês conseguem enxergar que isso tudo vai ter realmente um planejamento a médio e a longo prazo? Quer começar com essa? Vai estar bom. Eu achei que você ia responder primeiro a curiosidade, mas Posso, não tem problema nenhum. A minha saída, eu mandei uma carta para os colaboradores do Greenpeace, são as pessoas que ajudam a gente a manter a organização em pé. Não sei se vocês sabem, mas o Greenpeace não aceita recursos nem de governo nem de empresas. Então a gente conta com o apoio de pessoas, de indivíduos. E eu mandei uma carta esse mês anunciando que é o fim do mandato. E uma coisa muito bacana que a gente tem é que a gente cumpre esses mandatos. Então, é muito importante você, como uma organização da sociedade civil, ter abertura nesses espaços para ter reciclagem, para ter desenvolvimento de novas lideranças. Então, a minha saída da direção executiva é parte de um acordo que já tinha com o Conselho do Greenpeace Brasil, de que você não é diretor executivo, você está diretor executivo.
As pessoas que acreditam, eu digo isso muito porque num país, né, como o Brasil, em que quando você vira ministro, você já sente que você é um iluminado, que você tem todo um poder, é importante as pessoas lembrarem que você está ocupando uma posição por um período de tempo, e nesta posição você tem uma grande responsabilidade de desenvolver um legado. E as pessoas não vão lembrar de você porque você foi diretor disso ou daquilo. As pessoas vão lembrar de você pelo que você fez quando esteve nessa posição. Então, no meu caso, que eu estou muito feliz, é que enquanto eu cuidei da direção do Greenpeace, eu consegui não só dobrar o tamanho da organização, mas eu consegui também abrir novas campanhas. Esse trabalho com energias renováveis foi um trabalho que eu consegui colocar, o trabalho que a gente fez com redução do desmatamento da Amazônia, o trabalho que a gente fez abrindo a organização para uma maior relação com a sociedade brasileira. Então, é meramente um ciclo natural, porque a gente acredita que a organização é maior do que os indivíduos. Então, esta é uma posição que a gente acha que é importante as pessoas estarem, mas não serem. A tua segunda pergunta, que eu acho que é mais relevante, que como é que a gente espera mudar a mentalidade de governo? Você só muda essa mentalidade com a sua ação cidadã. Se você não sinalizar para o governo de que isso é importante para a sociedade brasileira, o governo vai continuar atuando dentro desses paradigmas de respostas esquizofrênicas. Então, eu diria que existe uma certa coerência, né, no que o governo fez. Ele, na verdade, transformou o programa de redução de IPI dos automóveis numa junção com Minha Casa Minha Vida, porque você passa tanto tempo hoje dentro de um automóvel, num congestionamento, que essa é a sua nova casa. Então, de uma certa maneira, a coerência está por aí. Mas é uma incoerência, absolutamente uma incredulidade de como tem uma falta de visão para o que a gente precisa como sociedade. E esta visão vem parcialmente com uma discussão de planejamento, mas vem mais fortemente com a ação da cidadania sinalizando o caminho. E aí eu acho que entra uma parte importante para essa conversa, que este não é um jogo que a gente faz sozinho. E a gente aprendeu claramente que este é um jogo que, quando você tem sociedade civil, academia, setor produtivo e os governos alinhados, mesmo que sejam governos cidade ou estado, você consegue fazer isso transformar numa realidade. A ideia de que você, como um setor isolado, tem a resposta para tudo e sabe fazer a transformação, é uma ideia equivocada. Porque o que a gente sabe como sociedade civil sobre como montar um mercado de energia? Isso quem entende são as empresas que atuam nesse setor. Mas o que a gente sabe fazer é analisar o impacto desta atuação. O que o governo sabe fazer é montar leis e marcos regulatórios que sejam organizadores dessa estrutura. O que a academia sabe fazer é trazer novas ideias, novas tecnologias. Então, o que a gente acredita é que é esta construção organizada com todos os atores que fazem boas políticas. E quem controla se um dos atores não está fazendo o seu papel é o consumidor, que pode deixar de comprar um produto que acha que a empresa é irresponsável, é o ator político, que ajuda uma organização da sociedade civil ou não, e o cidadão, que responde pela ação do Estado. Só complementando, o Marcelo respondeu muito bem. Acho que a gente realmente acredita numa quebra de paradigma, né? O nome do nosso relatório é Revolução Energética. Se a gente acreditasse meramente numa evolução energética, a gente poderia pensar em equipamentos mais eficientes e turbinas mais eficientes, e é mais ou menos isso, uma mera evolução. E a gente realmente acredita que a gente pode quebrar esse paradigma e que a gente precisa pensar agora no futuro que a gente vai ter depois. Então, um pouco de quebrar o paradigma e quebrar os mitos das energias, mostrando que, por exemplo, ao contrário do barato que sai caro, que é usar térmicas hoje e emitir gases de efeito estufa e depois reverter na conta de luz depois, mostrar que o caro pode sair barato, né? Quanto mais a gente investe mais cedo em energias renováveis, mais a gente vai ter benefícios depois. Então, mesmo quando a energia eólica era descrente, era muito cara, a gente estava fazendo algumas contas e mostrando
como é que a gente reverte, qual é o impacto positivo de uma tarifa um pouco mais cara, né? Parece que a gente não pode mexer nessa questão da tarifa em função da modicidade tarifária, quando, na verdade, o custo alto da tarifa não é a geração, são os impostos, enfim, são outros custos embutidos nela. Então, é super importante sempre ter dados novos mostrando, por exemplo, quanto o investimento em eólica ou em solar pode se reverter no PIB de uma região, ou seja, no desenvolvimento. Isso a Alemanha, a Espanha conseguiu, e a gente tem que mostrar a cada instante para ver, acho que de uma maneira um pouco mais geral, né, ver onde essas políticas vão terminar, onde elas vão poder influenciar positivamente todo mundo. E é nesse sentido que a gente acredita que a gente pode promover essa mudança, não só, obviamente, do governo, mas também do nosso lado, né, não só pressionando o governo e a gente democratizando a informação, nós, a academia e muitos outros agentes, para que as pessoas possam compartilhar esse conhecimento, entender o que está acontecendo, mas também os outros agentes que o Marcelo comentou, as empresas também tomando seu papel na redução de gases de efeito estufa e o governo convertendo isso em políticas públicas que funcionem, né? Boa noite. Boa noite. Marcelo e Ricardo. A pergunta é para vocês dois. Minha casa é feita basicamente por energia solar. Eu tenho piscina com energia solar, tenho toda a casa, banheiros, por exemplo, chuveiros, com energia solar. Custou caro isso, não tive nenhum incentivo para fazer essa energia solar, né? Aí eu fico pensando, qual a opção que nós teríamos que não fosse para fazer uma matriz energética sustentável, né, fora a energia solar? Aí eu fico também pensando no seguinte questão. Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. A energia solar não gera receita nenhuma para o Estado. A minha energia solar que eu gero na minha casa não dá um tostão. Deu quando eu comprei os equipamentos, ICMS e tal. Mas depois ficou como se é um custo que eu estou reduzindo o investimento, estou tendo um retorno com o tempo. Mas não está gerando tributo ou impostos ao governo. Minha pergunta é justamente essa. Será que aí é que está a não interesse do governo em incentivar a energia solar? Porque gera para o cidadão uma autonomia em relação à energia. Então, essa é uma primeira questão. A segunda, que eu estava vendo, é o seguinte: os políticos só fazem alguma coisa quando tem, não interesse político, tem interesse em comissões, interesses financeiros. Como nós poderíamos transformar uma energia solar em interesses financeiros para os políticos? Não creio na boa vontade, na boa fé dos políticos em atender o interesse do povo, e sim interesse de grupos, interesses pessoais, não é? Então, uma pergunta é essa, gostaria que você respondesse. Será que a falta de incentivo para a energia solar, que no meu entendimento é a única energia que nós temos infindável, né? A não ser que um dia acabar o sol, penso que extingue a raça humana. E não se dá um incentivo pessoal ao cidadão a colocar em sua casa. Eu lembro que quando eu investi em energia solar na minha casa, era caríssimo. Então, a pergunta é colocar dessas duas formas. Primeiro, não há um incentivo do governo, não há marco regulatório no sentido de essas alternativas energéticas, principalmente a solar, que é infindável e é gratuita. Não é? A primeira pergunta é justamente essa: será que, porque não dá receita ao Estado, não é? E segundo é isso, precisa criar nos políticos algum interesse financeiro para tirarem as comissões, que a gente sabe que os mandatos, o que eles investem no mandato é muito grande do que eles ganham durante todo o mandato. Então, precisa ter interesses pessoais
para atrair esse tipo de marco regulatório que você está dizendo. Tá, eu acho que a minha resposta vai te frustrar, porque a primeira questão que eu vou colocar é que o fato de você ter eventualmente uma realidade não significa que essa realidade seja a melhor realidade para o nosso país. Portanto, eu lhe diria que qualquer receita que a gente constrói no Greenpeace como oportunidades e opções para o país crescer, se desenvolver, ela não vai passar por uma leitura, digamos assim, de uma realidade política como a que você está colocando. O que nós acreditamos é que existe um potencial de amadurecimento para a política brasileira, de políticos sérios fazendo política pública séria com eleitores sérios, tá? Nesse sentido, eu acho que dá para a gente, inclusive, demonstrar que o trabalho que a gente fez com a energia eólica foi exatamente nesse sentido. Nós conseguimos trabalhar junto com o Congresso Nacional e constituir uma comissão de energias renováveis que fez um trabalho importante junto ao Executivo brasileiro para conseguir as linhas de financiamento para que houvessem possibilidades de desenvolvimento de parques eólicos no país. E isso não teria acontecido sem essa atuação. Eu acho que a questão fundamental que você está colocando, que é sobre incentivos, e eu acho que sim, incentivos devem existir, eles podem vir de vários lados. Mas também acho que é importante separar um pouco o que é solar térmico de solar elétrico, né, fotovoltaico. O solar térmico, que é essencialmente o aquecimento da água, na verdade ele já dá uma grande contribuição, porque eventualmente o que você deslocou fora da matriz foi o chuveiro elétrico, que é um crime ambiental. Você usar uma energia nobre como a eletricidade para queimar em milhares de watts para fazer o aquecimento de uma água, é muito mais inteligente você fazer isso com, por exemplo, o solar térmico. Já o solar fotovoltaico, que é a produção de energia, agora você tem um marco regulatório da ANEEL, recentemente aprovado, no final do ano passado, onde você vai poder gerar energia para o seu autoconsumo e, eventualmente, colocar o que você não consumir disponível na rede e vender essa energia na rede, com isso, inclusive, tendo um incentivo. Eu acho que com o aumento desse mercado, você vai ver que tem várias modalidades que vão aparecer, como elas existem em outros lugares do mundo, que vão desde linhas de financiamento mais atrativas até modelos de leasing de telhado, onde a empresa vem e aluga o teu telhado e na venda da energia compartilha. Uma parte vai para você, uma parte vai para a empresa que fez toda a instalação e a manutenção desta geração solar no seu telhado. Então, o que a gente está vendo é que quando você tem a abertura dessas novas fronteiras, o ser humano pode usar a sua inventividade, a sua criatividade para fazer soluções muito positivas. Em termos de marco regulatório e o procedimento com a gestão política da discussão, eu acho que ela sempre tem que estar embasada em uma discussão transparente, honesta, aberta e de total envolvimento da sociedade. Complementando a questão da atratividade, né? Hoje, de eólica, a gente tem um mercado no Brasil com tudo que foi... As usinas que estão sendo construídas e as contratadas em leilão, a gente tem um mercado de 30 bilhões de reais, ou seja, um mercado bastante atraente para investidores e para políticos que venham apoiar. Isso não é enxergado em energia solar. E no último ano, ela movimentou 100 bilhões de dólares no mundo. Pela primeira vez, ela rompeu a barreira de 100 bilhões. Há 5 anos atrás, a gente somava a eólica com solar, com todas as outras, e chegava em 50 no máximo. E hoje a solar, sozinha, ela passou a eólica em novos investimentos, em novos mercados, falando de América Latina, de China e de outros. E ela está já liderando e mostrando que o mercado também pode... mesmo dentro da mentalidade da política atual, ela pode receber um pouco mais de atenção. Você falou de incentivos, a gente realmente precisa, acho que de uma ordem sequenciada aí de incentivos para energia solar, porque hoje, no máximo, que a gente tem é a possibilidade de gerar em casa. Isso é permitido, a sua conta de luz abaixa. Agora, quem quiser comprar um sistema fotovoltaico vai ter que desembolsar esse dinheiro à vista. Então, a gente tem financiamento de qualquer
qualquer coisa que a gente possa pensar, desde móvel até televisão, eletrodomésticos, e para energia solar, se a gente tivesse esse financiamento, se a gente tivesse isso dividido em parcelas que equivalessem ao que a gente está gerando de energia, a gente realmente não sentiria, né? Então, isso é um ponto essencial que falta se desenvolver. E aí a gente tem outras questões também, que é pensar de uma maneira um pouco mais conjunta a energia solar, quais seriam os impactos, os benefícios à indústria, benefícios comerciais, e nesse sentido, mesmo se a gente começasse, da mesma forma que com eólica a gente começou com material importado, se a gente começasse solar com material importado, a gente teria benefícios sociais, porque a maior parte dos empregos gerados são empregos de manutenção e de vendas. Então, mesmo painéis chineses, num instante inicial, eles trariam esses benefícios. Depois, com a nacionalização de fábricas, a gente teria mais geração de emprego, e aí, numa terceira etapa, com refino de silício, a gente teria uma outra alavancagem. Então, é esse tipo de, mais uma vez, né, de uma leitura um pouco mais completa e de como a gente pode ganhar, não só com o sol que brilha no Brasil, mas com toda essa cadeia. Isso realmente falta ainda. Eu queria só responder também ao colega ali que perguntou, dizendo que, na verdade, ele está dizendo também, tirando a questão dos políticos aí, ele está perguntando, bom, quando é que a gente transforma a geração, distribuição e venda de energias alternativas num negócio, né? Queria dizer para ele que é impressionante como isso está se transformando num negócio com muita rapidez. Primeira vez que nós falamos de energia eólica aqui na companhia, na CPFL, ela estava em R$240. Foi para 200, 280. Quando nós fizemos o primeiro leilão, há 2 anos atrás, ela foi para 112. Né? E hoje, o último leilão está com 90 e R$100. Não é? Pensando, por exemplo, que a energia hidroelétrica lá das 3 usinas está em 75, 80, como o Baidelo disse, ela já tem a segunda mais barata. E isso... Eu também estou tentando agora, meus painéis estragaram na minha casa, e eu estou tentando recolocar painéis, inclusive na piscina. E eles estão me pedindo 3 meses a 4 meses, o que significa que a classe média está avançando muito, e é difícil você encontrar uma casa da classe média que não tenha um painel solar. Não é? Já as casas da Minha Casa Minha Vida, do governo federal, já estão aí com, acho que 20%, 30%, já também com painéis, a exigência de painéis solares. Né? E se a gente for para a China, por exemplo, para a Índia, eu acabei de voltar de lá, é impressionante o número de residências e de empresas que começam já a colocar isso. Então, está virando um negócio com muita rapidez. Óbvio que a energia solar ainda não está, eu diria, está caro ainda, né? Estou dizendo, a energia eólica já é um negócio. E a CPFL, quando começou isso, ela tinha 2 parques, hoje já é a maior geradora de energia eólica da América Latina, em 2 anos. Não é? E nós estamos fazendo isso e ganhando dinheiro. É um bom negócio. No que diz respeito à solar, nós acabamos de inaugurar uma usina aqui perto de Campinas, e daqui mais ou menos uns 40 dias a gente traz mais 5 tecnologias, estamos com 2 tecnologias lá, mais 5 formas diferentes de produzir esse tipo de energia. Ainda está muito caro. Não é? Ainda não é rentável, mas será em muito pouco tempo. Os chineses estão trazendo painéis de uma forma tão diferente, tão mais barata, que nós estamos muito otimistas. A gente tem aqui, criamos a CPFL. E Augusto, eu acho que uma coisa importante para salientar no que você está dizendo é essa curva de aprendizagem da eólica. Nós estamos falando de um intervalo de 4 anos, onde você teve uma redução a quase 1/3 do preço. Na solar fotovoltaica, ela vai acontecer num tempo mais curto ainda. Não tem nenhuma dúvida disso. Nós estamos muito otimistas. A CPFL Serviços é uma empresa, então, que não é regulada. Ela trabalha, por exemplo, com empresas, construindo subestações para empresas, etc., eficiência energética, etc. E agora vai começar, quer ela queira, quer não, eles estão resistindo lá ainda, a instalar painéis solares nas residências. Né? Então, eu creio que em 8, 10 anos isso aí vai ser uma coisa, vai ter muito difícil uma casa, como eu fui lá na Noruega, como
Na Europa é difícil você ter uma casa que não tenha solar, ou não tenha um condomínio que não tenha, quando tem vento, que não tenha uma torre de eólica. Não é? E vai produzir a sua própria energia. Então, a grande mudança que nós estamos vendo aqui é, de um lado, energias alternativas, energias renováveis, e do outro lado, energia distribuída. Então, nossa forma de ver aqui, daqui 15, 20 anos, vai ser muito difícil uma residência não gerar a sua própria energia mais do que o seu consumo e repassar para a distribuidora, e vender energia para a distribuidora. Não é? Então, estamos muito otimistas com esse processo. Só complementando, mesmo quando a gente fala que ela vai abaixar de preço, hoje, se a gente investir 5 mil ou 10 mil reais em um painel, enfim, em um sistema fotovoltaico, o que ele reduz a sua conta de luz te dá um benefício econômico maior do que investir essa mesma quantia na poupança. Então, isso já é um benefício atual. Quando a gente tiver a baixa de preço, a gente vai ganhar mais ainda com isso. Bom, em primeiro lugar, boa noite, seu Ricardo e seu Marcelo. Vou ser bem sucinto na minha pergunta, que é bem objetiva. O senhor havia dito que, com o apoio da população, é possível pressionar o governo a mudanças. Atualmente, temos o crescimento de empresas de capital misto. Como convencer esse capital privado que a energia renovável é confiável e rentável, assim como a não renovável? Um exemplo que eu vou te dar aí sobre o potencial de mobilizar políticas públicas, eu acho que é a própria discussão do desmatamento da Amazônia. Hoje é inquestionável que o índice de desmatamento da Amazônia se tornou um indicador político para qualquer candidato que queira participar de uma eleição ou reeleição. Se você hoje entrar no site do Greenpeace, você vai ver que a gente está coletando assinaturas para uma lei do fim do desmatamento, a lei do desmatamento zero. E se você entrar lá, você vai ver que a gente já tem perto de 1 milhão de brasileiros dizendo que queremos essa lei. 1.400.000 brasileiros, você já tem uma possibilidade de entrar com um modelo de lei igual ao ficha limpa, em que você faz democracia direta. Então, eu acredito que o Brasil já está maduro o suficiente para saber dizer para os seus políticos o que a gente quer como marco regulatório. Para as empresas, eu acho que o caminho é duplo. De um lado, é orientar o consumidor, e um pouco do que você ouviu o Augusto dizendo é nada mais do que ele está dizendo: eu estou ouvindo o meu consumidor. E eu sei que, num prazo de 8 a 10 anos, eu devo olhar o cliente residencial como também um fornecedor de energia com o qual eu vou ter uma relação diferente da que eu tenho hoje. Mas um outro caminho que você tem é você ouvir o que o Baitello disse, que nós estamos falando sobre um mercado de 100 bilhões hoje. O que significa que existe uma oportunidade de geração de emprego, geração de riqueza, e geração de tecnologia e geração de energia, que o mundo vai continuar precisando. Quando a gente fez a primeira reunião para discutir eólico aqui no Brasil, e a gente trouxe o presidente da Associação Eólica Europeia, Internacional, para fazer uma conversa, ele projetou um slide que estava nas costas dele e dizia que era um mercado de 30 bilhões de euros ano. E um investidor brasileiro levantou a mão e falou assim: olha, não sei se tem um problema na tradução ou no seu slide, 30 bi? Ele olhou para trás e falou assim: desculpa, o slide está um pouquinho atrasado, é 32 bi. E você via claramente que os investidores brasileiros não tinham ideia de que aquela história de eólica era já uma indústria tão grande, tão estabelecida no mercado internacional. De lá para cá, o que é hoje a relação de investimento na área de energia eólica no Brasil, também já está na casa dos bi. E isso é muito novo, mas é simplesmente uma resposta que o mercado dá a boas ideias, bons investimentos, com um respaldo da sociedade dizendo isso é parte do futuro que a gente quer para o nosso país. Então, por isso que eu estou dizendo que essas coisas têm que ser interligadas. Tem mais um exemplo prático bastante recente. O Greenpeace começou uma campanha no ano passado mostrando uma nova indústria que está surgindo, que é a indústria
crescendo, vão surgindo de tecnologia de informação. Então, como a gente armazena cada vez mais dados na nuvem e como muita coisa que era física passou a ser virtual. E a gente mapeou o grande consumo dessa energia, que hoje, em centros de informação, ou data centers, já equivale a toda a energia que é consumida no México. E a gente viu que boa parte desse consumo vem de energias fósseis, de térmicas a carvão, para manter esses data centers funcionando o tempo todo, a cada clique que a gente dá no Facebook, no Google, Amazon, ou etc. Então, a gente teve a prova de que essas empresas elas são preocupadas com a quantidade que elas emitem e com o valor agregado que elas estariam perdendo nos seus produtos, e como esse valor poderia crescer com a redução das emissões dessas empresas. Então, a gente pediu para os internautas, para os colaboradores, foi uma campanha mundial, a gente pediu que as pessoas pedissem ao Facebook, à Apple e a todas as outras grandes empresas que reduzissem, que investissem em energia renovável, que tivessem data centers movidos à energia renovável, e a gente conseguiu um efeito cascata em que todas elas rapidamente entenderam, né, que a Google, a Apple são vistas como empresas modernas, empresas que têm produtos de qualidade e que a imagem delas não poderia ser manchada com essa pegada de carbono. Então, é um exemplo de mudança de mentalidade. A pergunta era, como é que você quer ser a indústria do século XXI movido com a energia do século XIX? E se você quer ser inteiro do século XXI, você precisa ser movido à energia limpa e renovável. E este movimento das empresas na compra e compromisso disso mudou o paradigma de geração de energia. Se você olhar hoje Google Energia, você vai ver investimentos de bilhões de dólares em energia renovável. Então, essa ação dos internautas que estão perguntando aqui para a gente, participando dessa conversa de vários lugares do Brasil, é uma ação que tem impacto imediato nas empresas e nas políticas públicas. Boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta para o Marcelo e uma para o Ricardo. Primeiro, Ricardo, eu queria perguntar para vocês se vocês têm algum comparativo com relação a projetos de economia de energia e o custo desses projetos com relação à produção, porque eu acho que hoje a melhor energia é aquela que a gente não utiliza, né? Então, saber se vocês têm dados com relação a isso. E para o Marcelo, eu queria perguntar, que eu tive conhecimento há pouco tempo aí do Brasil leiloar umas parcelas de terra aí para a exploração do gás de xisto, né? Isso daí para mim é mais aberrante do que o pré-sal, que eu acho que a gente tem um potencial de geração de energia aí enorme, além dos renováveis, com muitas outras coisas. Eu queria saber como que está o Greenpeace com relação ao leilão aí que eles estão falando para outubro, né? Do gás de xisto. Bom, a sua pergunta foi sobre medidas de eficiência energética. Na verdade, a gente tem um grande pacote com vários tipos de medidas diferentes, desde aquelas que são praticamente gratuitas, que é você regular o termostato da geladeira, até outras que têm um custo maior, como trocar um equipamento antigo por um novo, ou mudar a arquitetura de uma casa, privilegiando ventilação, iluminação. Então, tem vários patamares de custos de medidas. Programas de informação são outro exemplo também, Procel, por exemplo, outros programas que são feitos em empresas. Mas a gente tem, só para citar um exemplo, o próprio Procel. Se a gente comparar o investimento de 25 anos do Procel e o quanto ele reduziu de energia, comparar em função, só para efeito comparativo novamente, com Angra 2 ou Angra 3, com o custo dessas usinas, a gente tem um fator de 10 para 1. Ou seja, dá para dizer, em alguns casos, é 10 vezes mais barato economizar energia do que gerar energia. É claro que quanto maior o potencial você vai usando de eficiência, mais difícil vai sendo. Mas no Brasil, a gente tem até a falsa crença de que, por mais que a gente tenha 1 milhão de pessoas sem acesso à energia, a gente tem, o Marcelo até comentou, tem uma outra parcela da classe média gastando muita energia, desperdiçando muita energia. E essa parcela, de cada R$ 4 da conta de luz, ela joga R$ 1 fora.
diferentes medidas de desperdício. Então, eu acho que é um mercado muito grande, é um potencial enorme aí que a gente teria. E fala um pouquinho do gás de xisto também. O gás de xisto foi uma novidade que surgiu maciçamente nos últimos anos, né? Os Estados Unidos comemorou a descoberta de grandes jazidas de gás de xisto, com grande potencial em função do preço baixo, né? O potencial de evolução desse mercado e também de emissões teoricamente menores do que do carvão, né? Que o gás natural ele emite mais ou menos 1/3 do que o carvão emite. Então, o desenvolvimento rápido dessa indústria nos Estados Unidos, a matriz deles mudou de uma maneira bastante significativa em 6 anos. Né? Eles tiraram 10% de carvão e o gás de xisto entrou nesse lugar. Então, teoricamente, eles estavam tendo benefícios com essa redução de emissões, mas ao longo do tempo foi sendo descoberto que os impactos ambientais eram ainda maiores, né? Que a extração do gás de xisto, processo conhecido como fraturamento hidráulico, ele tem uma série de elementos químicos que trazem impactos à água, ao solo, sem contar a questão do metano, que continua vazando dessas pedras rompidas, que acaba contribuindo mais para o efeito estufa do que, do que a operação padrão a carvão. Então, acho que foi criada uma bolha em cima do gás de xisto e hoje, em países como França e Estados Unidos, tem uma série de legislações colocando moratórias na exploração ou então pedindo a revisão desse processo, que o processo seja minimamente controlado, o metano não seja emitido e sejam usados outros componentes nessa exploração. E no Brasil a gente embarca nessa onda também, até porque o pré-sal, pelo custo que a gente tem desse pré-sal, ele não, comparativamente, ele não consegue competir com o gás de xisto e a gente tende a perder. Então, o Brasil não quer perder esse bonde, mas tem que tomar cuidado com todos esses efeitos colaterais que o combustível pode trazer. E eu acho que 2 pontos importantes aí, e talvez o mais importante, é que a gente tem uma tendência a sempre querer encontrar uma solução mágica para resolver o problema do petróleo. E você não vai encontrar essa uma solução mágica. A solução sempre será a construção de um mosaico de alternativas que nós estamos dando para a área de energia elétrica, uma produção descentralizada e diversificada de energia. E toda vez que você vê essa aposta numa mágica, você vai ver que a mágica não é exatamente isso. E tem recentemente, inclusive, um relatório das Nações Unidas mostrando vários impactos, inclusive aumentando o risco sísmico em função dessa exploração dessa tecnologia. Então, acho que a grande discussão que tem aí colocada é que a sociedade vai ter que fazer realmente uma reflexão sobre como fazer essa diversificação e, seguindo a própria pergunta que você fez, olhar a questão da redução do consumo em termos de um uso mais eficiente e racional da energia para poder criar tempo e espaço para essa situação ser resolvida. Boa noite, os dois. Vou tentar sair um pouco dessa macro visão de complexidade, né, da engenharia, da economia, de todo esse sistema, e fazer talvez uma analogia com uma frase usada hoje à noite aí por vocês, na questão da lição de casa. Sou uma diretora de escola e a gente trabalha justamente com as crianças, o futuro da nação, né? E assim, essa frase, lição de casa, nos remete exatamente à educação. E a essa educação dos princípios, dos primeiros anos e dos demais anos que se segue dentro de uma escola. Então, pensando no novo comportamento, numa nova mentalidade, né, dessas famílias, dessas crianças e dessas famílias, porque são milhares de crianças e milhares de famílias, né, que são mais milhares de pessoas. A grande massa, a grande maioria consumidora são esses, né, que estão nas nossas mãos dentro da educação. E eu penso que, talvez, não sei se vocês concordam, que a iniciativa privada precisa investir mais nesse ponto, porque a iniciativa pública é muito restrita
né, muito limitada, muito ínfima. E não é suficiente. Por exemplo, nós estamos levando as crianças numa exposição muito bonita, muito bem elaborada, que o SESI montou, sobre energia. E é incrível como que as crianças, até oriundas de favela, e de uma vida sem cultura, conhecimento de um nível mais sofisticado, conseguem compreender a sofisticada informação que o SESI montou nessa exposição. Muito bacana, muito bonita, e realmente eles interagem com aquilo tudo de uma forma incrível. Acrescenta muito, agrega muito conhecimento dessa criança para essa visão, para essa nova mentalidade, porque o que eu penso é isso, e espero que vocês me dêem assim uma colocação do que é que vocês, enquanto formadores de opinião, formadores de propostas para o futuro nesse campo, pretenderiam investir ou solicitar que se invistam nas escolas, na educação básica, para que a gente possa passar de um consumidor, dos milhares e milhares de consumidores que temos nas mãos dentro das escolas, para um pretensioso futuro cidadão consciente. Eu vou te dizer, sinceramente, a gente aprendeu essa história de uma maneira um pouco dura, porque a gente se concentrou muito na discussão das renováveis para a formação de um marco regulatório, formação de um mercado para renováveis. Mas essas energias acabam só existindo fisicamente, esses parques eólicos e solares, eles passam a existir concretamente quando você tem a construção e a realização desse projeto. E aí a gente encontrou um problema sério no Brasil, que foi a falta de mão de obra capacitada, que está diretamente ligada à nossa crise educacional. E esse vai ser um problema que vai começar a ficar cada vez mais distanciado, porque com o aumento da quantidade de tecnologia embarcada nas soluções que a gente está colocando, se você não tiver um Brasil que pensa, você vai começar a ter uma distância enorme para ser colocada, que vai ter que ser suprida ou por uma redução da curva de crescimento que a gente poderia ter, ou a aquisição de talentos de fora do país, porque a gente não tem esses talentos. Então, eu acho que a discussão sobre onde a educação entra na revolução energética é uma discussão fundamental, que sim, em parte, a iniciativa privada tem que fazer o seu papel, mas eu acho que o papel do Estado como formador de currículo também é muito importante. Então, a gente tem que pensar em qual é a qualidade dos professores que a gente está produzindo nesse país e qual é o currículo. Não adianta você continuar a falar no currículo escolar sobre a solução do país ter mais petróleo, quando já tem uma discussão na realidade, hoje, da sociedade brasileira, de que tem uma discussão sobre que matriz que a gente quer. Fora isso, eu acho que tem um outro lado da conversa muito bacana para a gente falar, que é sobre a oportunidade que a gente tem em pensando nessa revolução dos telhados solares, que os telhados das escolas é um lugar maravilhoso para você fazer essa revolução. Porque no momento em que você faz essa revolução no telhado da escola, você expõe os alunos a vivenciar isso, e você pode usar os alunos para serem as pessoas que vão monitorar quanto de energia está fazendo, verificar como é que foi feito o conserto, como é que é feita a manutenção. E ao envolver os alunos com isso, você aproxima os alunos de uma tecnologia que vai ser o seu dia a dia quando eles estiverem entrando no mercado de trabalho. Então, de novo, aí eu digo que tem que haver uma integração, porque tão bacana quanto integrar o solar no Minha Casa Minha Vida é integrar o solar na escola pública brasileira como a escola como um gerador. Não só um gerador de energia para integrar na rede, mas é um gerador de energia como conhecimento para a formação de uma massa de brasileiros que vão crescer vendo isso e acreditando que esse salto tecnológico é importante. Porque o mundo no futuro não vai ter lugar para a pessoa que não estiver
conectada e envolvida com essas novas tecnologias. Então, eu acho que você está levantando um ponto que é extremamente importante, que não foi abordado da maneira que deveria até agora, mas a gente está em bom tempo de fazer esse encontro. É importante lembrar também o potencial que as crianças têm de educar as próprias famílias, né? Eu acho que todo mundo, quando teve experiências marcantes na escola ou com outros eventos, a gente nunca esqueceu aquilo. Eu me lembro de ter visto uma peça muito pequena sobre a poluição nas cidades. Eu fiquei muito impressionado com isso. E hoje, quando a gente fala de energia, que é uma coisa tão abstrata, no máximo, a mãe de muitos de nós dizia, quando a gente usava muita energia, que eles não eram sócios da Light ou da CPFL ou da Eletropaulo, no caso. E eu acho que, por mais impactante que possa parecer, a gente pode avançar alguns níveis aí nesses exemplos práticos, né? Então, educar também as crianças e colocar que, dependendo de onde você estiver, se você estiver no Rio de Janeiro, um banho de chuveiro vai ser um banho essencialmente nuclear que vai gerar um resíduo por muito tempo. Ou então, assistir televisão vai estar contaminando o solo e lençóis freáticos por termoelétricas. Então, isso é o tipo de coisa que acho que fica gravada na memória também e pode, no fim, também criar crianças, transformá-las em adultos conscientes que queiram, que entendam o seu potencial de transformação e que queiram trabalhar na área de energias renováveis e ter uma formação e ter um desenvolvimento que faça diferença, né, para o país, para o planeta. E só para colocar sobre produção de conhecimento, o Greenpeace produz, tudo que a gente produz é público. Então, se você entrar no nosso site, por exemplo, você vai ter as 3 versões dos relatórios de revolução energética, você vai ter ele numa forma mais densa, com todos os dados da simulação que foi feita no software da agência espacial, mas você também vai ter isso colocado de uma maneira muito mais palatável para o grande público, numa redução menor, num formato menor e mais didático. Então, eu convido a todos que queiram ter acesso a esse material, e até porque é para isso que a gente produz esse material. O que a gente não faz é entrar na seara de tentar fazer produção de material para educadores, porque a gente acredita que o nosso papel é ser uma organização da sociedade civil que gera esse conhecimento e disponibiliza a geração deste conteúdo específico para educadores, que exige uma leitura pedagógica, um conhecimento de quem é o público-alvo e tal, sai da nossa área de competência. Mas a gente espera que os produtos que a gente produz sejam produtos importantes para agregarem à formação dos profissionais que farão esse trabalho de educação. E uma coisa muito importante que eu queria colocar aqui é que como é que a gente faz essa produção, como é que a gente financia isso tudo? É com essa contribuição de indivíduos. Então, no Brasil, a gente tem quase 50 mil brasileiros que dão dinheiro para o Greenpeace todo mês para a gente fazer exatamente isso. Então, isso significa que quando a gente vê a cada ano mais gente dando dinheiro para o Greenpeace e ajudando o Greenpeace a produzir esses materiais, é uma indicação de que o brasileiro acredita, o Brasil acredita, que há uma necessidade de produção de conhecimento e uma necessidade de enfrentamento dessa realidade. Porque o outro lado da moeda é que quando a gente vai para o Congresso Nacional e vê que uma lei absolutamente impossível de ser pensada no século XXI como uma lei que aumenta o desmatamento da Amazônia pode ser beneficiada, o nosso papel aí então é de protestar. E vários brasileiros se sentem representados nas ações que a gente faz de protesto e mobilização. E isso também é, na minha opinião, uma maneira que a gente tem de educar a cidadania brasileira e ajudar o Brasil a sair dessa posição apenas de consumidor, de um Brasil que consome para um Brasil que pensa. Olá, boa noite. Ainda com base nessa questão da educação, o Whindersson comenta que para renovar a matriz energética é preciso que isso se torne uma questão viva na mente de toda a sociedade. Pergunta: quais seriam os caminhos para estudantes como ele fazerem a diferença como construtores dessa renovação? É para entrar na tua campanha, Baitelo, então você fala. Bom, eu acho que eu posso até dizer como
como engenheiro eletricista, durante a minha formação, a gente recebeu muito conhecimento da matriz brasileira como ela é, né? Então, basicamente, todos os engenheiros do Brasil são engenheiros que se envolveram em algum momento com usinas hidrelétricas. Então, todos os professores tinham realmente esse orgulho e essa visão da energia hidrelétrica como a grande energia que ia abastecer o Brasil. Eu me lembro que eu tive uma aula apenas de energia eólica em todos os 5 anos de graduação. Então, eu acho que a mudança, não só no curso superior, mas no segundo grau, no primeiro grau, passa por isso, né, de você... temas que eu, pelo menos, não tive acesso, talvez o Marcelo também não, há algum tempo atrás, quando a gente estava na escola, mas que os jovens já discutem com muito mais propriedade quando a gente vai em algum local, algum evento público, a gente vê perguntas e muito mais interesse do que a gente poderia supor antes, né? Então, eu acho que, certamente, a gente precisa tornar esse conhecimento mais palatável e mostrar que as pessoas podem questionar esse modelo e que elas também podem seguir, enfim, eventualmente carreira nessas áreas, que elas não são, enfim, áreas futuristas ou áreas inalcançáveis, e são coisas que podem ser, que não são áreas estrangeiras, são coisas brasileiras também. Assim como a gente tem outros grandes valores aqui, a gente pode se desenvolver nesse sentido. E eu diria também que é importante, aí falando um pouco do lado não engenharia da história, é o lado da cidadania. Se a gente acredita e quer construir um Brasil melhor, a gente precisa fazer a pergunta: o que eu posso fazer sobre isso? E talvez nem todo mundo queira ser um ativista, talvez nem todo mundo queira fazer uma ação direta, talvez nem todo mundo queira ir no Congresso Nacional fazer uma audiência pública sobre o tema, mas como existem pessoas e organizações dispostos a fazer isso, é importante que você se mobilize para dar uma sinalização de que você apoia isso. Porque é esse apoio que constrói a fortaleza desses movimentos. E, nesse sentido, eu diria que isso também é verdade para as empresas. Eu tenho certeza que, se o Augusto, aqui na CPFL, recebe manifestações dos seus consumidores, a gente acha que esse investimento da área de renováveis é importante. A gente acha que a CPFL, sim, deveria ter uma política agressiva com solar distribuído. Isso é uma questão que chega diretamente à reunião de conselho da organização. Então, quando você vai conversar com um político em Brasília, um senador ou um deputado, e você chega com esse respaldo, você não está conversando como um indivíduo, você está representando milhares de brasileiros e brasileiras que pensam isso e acreditam nisso. Então, eu acho que é um processo de fazer uma pergunta importante que a gente tem que fazer no Brasil agora, que é talvez a gente deixar de ser um pouco espectador do que está acontecendo e se tornar um agente de transformação. E se envolver e dizer: tudo bem, o que eu vou poder fazer é pouco, mas se milhões de brasileiros fizerem um pouquinho, você tem um movimento de transformação bastante significativo. E eu acho que a internet é um dos caminhos, que é maravilhoso para fazer isso, mas não pode parar apenas no clicktivismo que a gente fala. Você tem que ir um pouco além disso. E este além disso é aquela conversa que você faz na sua família, a conversa que você faz com seus amigos, é eventualmente a oportunidade que você tem de um político que está na sua comunidade, porque ele vem da sua comunidade, e dizer para ele: olha, quando você voltar lá para Brasília, eu quero que você leve a mensagem de que a nossa comunidade apoia esse Brasil renovável, que a gente questiona essa situação em que a gente está agora. Primeiro, uma perguntinha técnica. Eu também sou engenheiro eletricista, né, e no meu tempo, né, um pouco de tempo, a grande prioridade se dizia que no Brasil o potencial de geração de energia em pequenas quedas de água era equivalente à das grandes quedas. Se nós fizéssemos um projeto para isso, mas isso parece que saiu de moda, né? Eu nunca mais ouvi falar sobre isso. Mas, apesar de eu estar falando sobre a produção de energia, na verdade, me parece que o problema da sociedade é de gestão, realmente, dessa sociedade. E quando se fala em consumo, aí eu me lembro desse pecado, que parece que o bem-estar é um pecado, perdão, invertendo. Que o bem-estar é um pecado. Então, as pessoas devem deixar de comer, devem deixar Mas e quando eu penso em economia de consumo na sociedade, eu não penso
no meu consumo diretamente, embora o meu consumo possa contribuir com isso. Mas eu penso, por exemplo, na guerra. Ainda nós temos a guerra ainda como um elemento de pacificação. Gasta uma fortuna de energia, de recurso, para fazer guerra. E polui, tudo quanto é desgraça. Eu nunca vejo ninguém falando que tem que acabar com a guerra. Ou então, por exemplo, nós priorizamos as prisões, estamos prendendo indivíduos ainda. Gastamos uma fortuna de energia, priorizamos emprego, às vezes nem... O trabalho também polui, o trabalho inútil, ele pode produzir tanto mal quanto o cara ficar fazendo nada em casa. Então, investimos em segurança, e põe todo mundo de fardinha para cima e para baixo aí, vai trabalhando, tá, mas ele vai para casa, volta para casa, usa transporte urbano, ou seja, ele gasta energia, ele gasta uma fortuna de energia. Então, parece que o problema, quando se fala em consumo, é perceber o consumo macro, inútil, o sistema jurídico, tudo para controlar pessoas, uma coisa bárbara, né? Ainda apostamos ainda em fiscalização, apostamos, quer dizer, não é democracia, nós estamos negando o indivíduo quando elegemos um grupo para cuidar da grande maioria. Fiscalizar e punir. Então, ainda acreditamos nisso. Isso é um grande consumo inútil, isso não produz nada. Consome e não produz absolutamente nada e nega o espírito democrático. As pessoas estão sob controle, cada vez mais, aliás, né? Que eu acho que está piorando muito. Portanto, o consumo está piorando muito, por esse aspecto, desse gasto desmesurado em controle sobre pessoas. Eu gostaria que vocês comentassem essas duas coisas, a primeira técnica e essa outra, meu posicionamento. Quando é importante essa colocação sobre, diria, uma cadeia, quando a gente pensa na cadeia completa de energia, a gente tem perda em vários pontos, né? A gente falou um pouco aqui da equipamentos eficientes ou uso racional, isso é o último ponto da cadeia, mas a gente tem também a questão da transmissão de energia, quão longe as usinas estão, quanto mais longe elas estão da gente, mais elas desperdiçam energia, e a gente tem também a tecnologia de geração. Então, quando você fala de uma tecnologia termoelétrica, é a mais antiga possível, é um ciclo que dissipa muito calor e converte uma pequena parte dessa energia na eletricidade, que a gente não quer o choque, né? A gente quer o uso final, o bem que aquilo proporciona, né? Então, é interessante realmente, em primeiro lugar, equacionar e minimizar essa perda que a gente tem também. A outra perda que a gente tem é do horário em que a gente usa energia, né? Não só da quantidade de energia que a gente usa, mas no horário que a gente usa. A gente precisa ter uma matriz elétrica mais ou menos o dobro do que a gente consome, porque em alguns momentos todo mundo vai precisar daquela energia, mas em outros ninguém vai estar usando. Então, isso também passa pelo dimensionamento maior. E aí, quando você fala aí nessa cadeia completa, nos investimentos que não são inteligentes, a gente sempre lembra do exemplo do chuveiro elétrico, que custa R$30 para a pessoa comprar, mas custa R$4.000 quando você pensa em todo o sistema que você vai ter que fazer até chegar nele. Sim. O potencial das pequenas centrais hidrelétricas, micro, pico, são várias modalidades, ele é bastante grande, ele é mais ou menos o equivalente a 2 Itaipus no Brasil. Ele não é tão grande quanto das grandes, está numa ordem de 1 para 10. O das grandes é 250, mas ele é um potencial que está sendo desperdiçado. Você até colocou que não está na moda, na verdade são uma série de fatores que contribuem aí para a redução desse setor de pequenas centrais hidrelétricas, desde construção civil, até burocracia para homologação de peças, de usinas, e até a prioridade do governo para outras fontes de energia. Mas aí esse conjunto acabou levando aí essa forma de energia ser deixada um pouco de lado. E só para colocar isso num contexto, no nosso cenário de revolução energética, a gente olhou o potencial e o desenvolvimento das pequenas centrais hidrelétricas como uma das áreas neste mosaico. Nós conseguimos produzir no cenário a energia que o Brasil precisa para se desenvolver, sem a construção tanto de Belo Monte quanto as usinas do Madeira e tampouco as do Tapajós. O que significa que é possível o Brasil responder à necessidade de produção de energia sem a elaboração dessas obras, passando por uma mudança do portfólio de quais são as tecnologias que você coloca em que regiões do país, e sem também levar uma outra conversa
num plano mais técnico, que é a discussão de repotenciação das usinas existentes. Porque, como tem uma discussão muito grande de qual é a verdadeira capacidade que a gente tem de repotencial, a gente falou, não, vamos ser conservador, vamos olhar este portfólio no que a gente consegue fazer com as tecnologias, nos preços que a gente consegue operar. Porque, como foi colocado aqui antes, o preço das tecnologias varia muito. E hoje, por exemplo, realmente, se você for olhar a produção de solar versus eólico, tem uma diferença ainda grande. Mas, em tempo, e num tempo muito curto, a gente pode ter uma mudança radical desse cenário. Ele vai depender sobre se a sociedade, se as políticas de governo orientam a gente para fazer esse tipo de salto qualitativo, de salto tecnológico, ou se a gente vai apostar no que a gente já sabe fazer, que é o passado, e, eventualmente, atrasar a entrada do Brasil neste novo paradigma energético. E a consequência disso nós vamos ver daqui 5, 10, 15 anos, onde muitos de nós já não estaremos mais tomando as decisões que poderíamos estar tomando hoje, mas passando o problema para quem vem por aí. Pedimos desculpa para quem não conseguiu formular as perguntas, mas infelizmente o nosso tempo esgotou. E gostaríamos, por isso, agradecer profundamente ao Marcelo e ao Ricardo. Eu gostaria também, Ricardo, de aproveitar para perguntar qual vai ser o teor dos outros encontros no módulo complessivo sobre horizonte renovável, energia na paisagem brasileira. Gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Sim, aí você me complementa se eu me esquecer de algum ponto, mas a gente deve estar recebendo especialistas na área específica de energias renováveis, não só eletricidade, mas combustíveis também. A gente deve estar falando principalmente da questão econômica, da sociedade, de como a gente pode ter economia verde, como a gente pode ter a participação dessa sociedade nessa economia. E também um terceiro programa sobre investimentos, onde a gente está comentando quais são as tendências aí de desenvolvimento, de mercado, o que está aparecendo e onde os investidores estão indo nesse mercado de energia limpa no Brasil. Eu acho que o objetivo na construção desse debate não foi de trazer pessoas que pensem como a gente, mas de trazerem pessoas que representam pensamentos da sociedade brasileira, que eu acho que convergem com o que nós estamos falando aqui. E um pouco isso para mostrar para as pessoas que essa discussão está muito mais amadurecida na sociedade brasileira do que muitos pensam, de que essa discussão está muito mais fácil de ser implementada como uma realidade do que muita gente pensa, e que talvez o único grande elemento que a gente esteja faltando para fazer isso acontecer é um maior envolvimento de vocês como indivíduos, dizendo o que eu posso fazer como indivíduo para ajudar isso a acontecer. E a gente espera que esse conjunto de conversas não só estimulem a que todos que participam e têm interesse possam identificar o seu pedaço de atuação, mas que também promovam nas pessoas uma expectativa, uma visão de que este Brasil melhor, mais justo e mais socialmente justo e ambientalmente correto seja possível. E que ele está na nossa mão, está na nossa oportunidade de fazê-lo acontecer, e a gente quer que ele aconteça. Bom, gostaríamos de agradecer essa quebra de paradigma, né, sobre a energia. Eu acho nessa belíssima, digamos, parceria que nasceu entre a CPFL e o Greenpeace, que muito nos honra, né, neste novo módulo que a gente formatou para esse mês de maio e junho. E gostaríamos de simplesmente fazer um anúncio, anunciar que na próxima quinta-feira nós continuaremos esse módulo com Ricardo Abramovay, professor da USP, que virá discutir sobre energias renováveis e os benefícios sociais. Portanto, estamos indo nesse caminho. E lembramos também que na televisão, na TV, esta segunda-feira, para quem gosta de Roda Viva, alguém de vocês assiste Roda Viva? Quem? Só 1, 2, tá, perfeito. Então, fiquem um pouquinho mais tarde, porque vale a pena. Nós teremos muito além da economia verde com Ricardo Abramovay,
que é uma reprise que nós teremos justamente nessa segunda para terça. É um pouquinho tarde, mas é para os eleitos, né? Então, gostaríamos de encerrar o dia por um aplauso de agradecimento para a nossa simpática dupla.